Imagine estar preso em um trem, mas não um trem qualquer. Um que não para em lugar nenhum. Um que atravessa o tempo, o espaço e, talvez, até o próprio inferno. Você sobe nele pensando que é apenas mais um transporte comum. Mas ao olhar para os rostos dos passageiros, percebe que há algo errado. Eles não piscam, não respiram e te observam. Mas o mais assustador, você também não consegue lembrar como entrou. Quantas pessoas desapareceram sem deixar vestígios, simplesmente porque entraram no lugar errado, na hora errada? O que aconteceria se você embarcasse em um trem que nunca deveria ter saído dos trilhos da realidade? Era uma noite abafada de sexta-feira. Léo, um universitário de 22 anos, esperava pelo último trem na estação central da cidade. Havia perdido o horário da aula de reforço, seu celular estava sem sinal e a bateria acabara. O relógio analógico da estação marcava 23h13, o que Léo achou curioso, pois não se lembrava de existirem trens programados para esse horário. Mesmo assim, o trem 113 se aproximou. Silencioso, como se flutuasse sobre os trilhos. Nenhum ruído metálico, nenhum anúncio nos alto-falantes. Apenas a presença daquela estrutura sombria, envolta numa névoa fina e densa que não deveria estar ali naquela estação aberta. Léo olhou ao redor. Estava sozinho. Sem pensar muito, entrou. O interior do trem era surpreendentemente limpo, mas estranho. Não havia cartazes, nem placas de saída de emergência. Tudo parecia novo, porém completamente sem personalidade. Sentou-se próximo à janela e esperou que o trem se movimentasse. E então começou a anotar os detalhes. Os outros passageiros estavam sentados, imóveis, todos. Não mexiam os olhos nem trocavam olhares. E todos vestiam roupas que pareciam antigas. Modelos dos anos 50, 70, até mesmo do século XIX. Léo tossiu, esperando alguma reação. Nenhuma. Tentou falar com uma senhora a seu lado. Silêncio. Tocou seu ombro. Era fria, quase como vidro. Ele recuou, o coração acelerado. Foi quando o trem mergulhou em completa escuridão. Quando a luz voltou, o mundo lá fora havia desaparecido. Não havia mais cidade, nem trilhos, nem luzes. Somente um espaço negro, um vazio absoluto. Mas o mais bizarro, agora havia um novo passageiro sentado à frente de Léo. Era um homem alto, magro, de rosto comprido e olhos muito grandes. Usava um terno antiquado e olhava fixamente para Léo, com um leve sorriso que parecia congelado no tempo. "Primeira vez no 103?" Ele perguntou. A voz era seca, como folhas mortas sendo esmagadas. Léo gaguejou, tentando entender o que estava acontecendo. Eu só queria voltar para casa." O homem inclinou a cabeça, como se achasse aquilo curioso. "Ah, voltar? Muitos aqui também queriam." Ele apontou para os demais passageiros. "Mas o trem não volta, ele apenas continua." Léo tentou levantar, mas percebeu que seu corpo estava pesado, como se algo invisível o pressionasse contra o assento. O homem apenas observava, imóvel. Em pânico, Léo gritou, mas o som não saía da sua boca. Então, o homem disse algo que gelou sua espinha. "Você devia ter prestado atenção. Trens com horários invertidos levam passageiros com destinos esquecidos." Léo correu pelos vagões. Tentava encontrar a saída, uma porta, qualquer coisa. Cada vagão parecia repetir o anterior, como se estivesse preso em um loop. Os mesmos bancos, os mesmos rostos, a mesma senhora de vestido azul em todos eles. No quinto vagão, finalmente viu algo diferente. Uma pequena porta vermelha, com a inscrição "Cabine do Maquinista. Não entre." Ele não hesitou. Ao abrir, encontrou um corredor escuro, onde o som do trem finalmente ecoava, mas o barulho não era normal. Soava como sussurros em latim, mesclados com gritos abafados e risos infantis. No fim do corredor,
Um homem com um chapéu de condutor e o rosto coberto por uma máscara de ferro operava os comandos. "Você abriu a porta errada, passageiro", ele perguntou. A voz saía como um lamento em várias línguas. "Se viu o trem 103, é porque ele viu você primeiro. Isso não é transporte, é penitência." Léo tentou voltar, mas as paredes do corredor se fechavam lentamente, como um organismo vivo que queria engoli-lo. Antes de ser empurrado de volta para os vagões, o maquinista sussurrou: "Você tem até a última estação para se lembrar do que fez, ou será passageiro para sempre." Quando voltou ao assento, tudo parecia igual, mas agora os passageiros estavam olhando para ele. Todos, com olhos vazios, sem pupilas, e todos choravam sangue. Léo então percebeu algo ainda mais sinistro. Seu próprio reflexo no vidro da janela não o acompanhava mais. Ele sorria, enquanto Léo chorava. E ali, em um dos espelhos do vagão, escrito em letras negras: "Passageiros do vazio, 113 almas, uma chance." O que Léo fez para merecer estar ali? E, mais importante, existe mesmo uma última estação? Ou o trem 113 é só uma sentença disfarçada de viagem? O trem 113 parecia não ter fim. Mas o pior não era o tempo, nem a ausência de trilhos. O pior era aquilo que estava começando a despertar nos outros passageiros. Algo que não era mais humano. Léo se encolheu no assento. Ele olhava fixamente para os passageiros ao redor, que agora o observavam com olhos vermelhos e lágrimas escuras. Mas uma coisa o deixava ainda mais apavorado. Ele começava a esquecer seu próprio nome. Tentava repeti-lo em pensamento. "Meu nome é... Mas as palavras se desfaziam como fumaça. O trem parecia apagar sua identidade. Tentando manter o controle, Léo começou a vasculhar os bolsos em busca de algo que o reconectasse à realidade. Carteira, documentos, qualquer coisa. Encontrou uma folha de papel amarelada com um bilhete escrito à mão. "Você merece estar aqui, mas talvez ainda tenha tempo." A caligrafia era sua. Léo começou a hiperventilar. Ele não se lembrava de ter escrito aquilo. E por mais que tentasse negar, uma sensação se formava em seu peito. Ele tinha feito algo terrível. Foi então que viu uma porta diferente ao fundo do próximo vagão. Ela não estava ali antes. Era de ferro maciço, com o número 0 pintado em vermelho. Na parede ao lado, uma inscrição: "Só quem ousa lembrar entra no vagão 0. A maçaneta estava quente, o ar pesado e os sussurros muito mais altos. Com um último fôlego de coragem, Léo girou a maçaneta e entrou. O vagão 0 não era um vagão comum. Era como entrar em um arquivo vivo de memórias distorcidas. Nas paredes, fotografias queimadas flutuavam no ar, girando lentamente. Em cada uma, Léo via partes de sua vida. Uma infância feliz, o colégio, a mãe, amigos. E então, flashes horríveis. Um corpo caído no asfalto, uma mão ensanguentada, uma sirene de ambulância. Ele correndo. Léo começou a gritar, mas não conseguia mais ouvir a própria voz. Tudo no vagão 0 era eco e silêncio ao mesmo tempo. No centro do vagão havia uma cadeira, e nela uma figura sentada, ele mesmo, mais velho, com o rosto cheio de cortes e os olhos fundos. "Finalmente veio", disse a versão mais velha. "Está pronto para lembrar?" Léo queria negar, correr, mas as portas haviam desaparecido. Não havia saída. A versão mais velha de Léo estendeu a mão, oferecendo um espelho. No reflexo, Léo não via mais um trem. Via uma rua escura, um carro, luzes vermelhas piscando. E então a verdade veio à tona como um soco. Ele dirigia embriagado naquela noite.
voltando de uma festa, rindo com os amigos, ignorando os alertas. E então, bateu em uma mulher e sua filha. As imagens eram claras, brutais. Ele fugiu. Você nunca contou a ninguém. Escondeu o carro, ele fez de tudo para parecer que nada havia acontecido. Mas o trem sabia. E agora cobrava. Léo caiu de joelhos, gritou, chorou, suplicou. Isso é o inferno? Não, disse sua versão mais velha. Isso é só o que você merece. E então, tudo ao seu redor explodiu em uma névoa escura que o arrastou de volta ao vagão normal. De volta ao trem, Léo agora viu os passageiros com outros olhos. Eram como ele, todos eles. Pessoas que cometeram atos terríveis, pessoas que fugiram da justiça, pessoas que acreditaram que haviam escapado. Mas o trem 113 não esquece. O trem não perdoa. O trem espera. A presença do condutor, do homem de olhos grandes, dos passageiros mudos, todos faziam sentido agora. Cada um ali era um julgamento vivo, um lembrete de que certas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Léo ouviu pela primeira vez uma voz no sistema de som do trem. Próxima estação: redenção ou esquecimento? Prepare-se. O trem balançava violentamente agora. As luzes piscavam, alguns passageiros desapareciam em fumaça. Ele sabia que sua escolha estava próxima. Mas o que ele escolheria? Quantas pessoas carregam suas culpas como bagagens invisíveis? Quantas acreditam que nunca serão descobertas? Mas e se o julgamento não vier de um tribunal? E se vier de um trem? Próxima estação: redenção ou esquecimento. Prepare-se. Essas palavras ecoaram por todos os vagões como um veredito. Léo agora sentia o trem tremer. As janelas já não mostravam mais o vazio, mas relances de memórias, como se o mundo lá fora fosse feito de sua própria consciência distorcida. A mulher que ele atropelou, a criança caída no chão, o som da buzina misturado a gritos de desespero, ele fugindo. O trem se tornava mais instável, como se alimentado pelo desespero dos passageiros. O maquinista apareceu mais uma vez na cabine, agora caminhando pelos corredores, sua máscara de ferro pingando algo negro, viscoso. Ele parava em frente a cada passageiro, sussurrando em seus ouvidos palavras que faziam alguns desaparecerem imediatamente em pó escuro. Ele se aproximava de Léo. Léo se levantou e correu pelos vagões, percebendo que agora cada porta levava a uma memória específica de sua vida, como se o trem estivesse oferecendo a ele uma última chance de compreender tudo. Primeiro vagão, sua infância, com a mãe. Ela o segurava no colo, cantando uma canção antiga. Tudo era calmo. A paz era quase insuportável, porque contrastava com o que viria depois. Segundo vagão, o acidente, mas dessa vez com som. O impacto, os ossos quebrando, a criança gritando o nome da mãe. E então, o silêncio, a fuga, o esconderijo, a mentira. Terceiro vagão, um tribunal, mas não real. Era um julgamento conduzido pelos próprios passageiros do trem, todos de olhos vazios, sentados como juízes. No centro, Léo estava acorrentado. A figura do maquinista agora era o juiz, e a sentença era clara. Você pode aceitar a dor e seguir até a estação final, ou esquecer tudo e repetir a viagem eternamente. Léo tentou argumentar, justificar, implorar, mas percebeu que nada do que dissessem importava. O trem não julgava com palavras, o trem pesava almas, e ele sentia o peso da sua. Foi quando o juiz raquinista estendeu 2 objetos. Uma pequena chave enferrujada com o símbolo de um coração. Um bilhete: esqueça e volte a ser leve. 2 caminhos: usar a chave,
Abrir uma porta vermelha no final do trem, enfrentando o que viria, provavelmente algo muito pior do que lembranças. Ler o bilhete, esquecer tudo, recomeçar a viagem, como tantos outros ali faziam, eternamente, sem dor, mas também sem identidade. O maquinista falou pela primeira vez de forma clara. A dor é o preço da alma, o esquecimento é a dívida que se eterniza. Léo fechou os olhos, respirou e pegou a chave. Com a chave em mãos, o trem começou a desacelerar pela primeira vez. As luzes piscavam, o teto rangia e uma névoa densa invadia os vagões. No final do último vagão, a porta vermelha se formava aos poucos, como se construída com o sangue das memórias esquecidas. Ela pulsava, viva. Léo se aproximou. Os passageiros, todos eles, se levantaram ao mesmo tempo, encarando-o. Suas bocas costuradas, seus olhos cheios de fogo. O maquinista estendeu o braço. Redenção não é o fim, é o começo da dor real. Léo girou a chave. A porta se abriu. Lá dentro, uma plataforma antiga, feita de pedra, cercada por estátuas quebradas. No centro, ela estava ali. A mulher que ele atropelou. Ela o olhava nos olhos, não com ódio, mas com um vazio esmagador. Ao lado dela, a menina. A criança o encarava com os mesmos olhos de todos os passageiros, sem piscar, sem expressão. E então a mulher disse: "Você finalmente chegou. Está pronto?" O tempo parou. Léo caiu de joelhos. A mulher se aproximou, tocou seu rosto. E, naquele toque, ele sentiu tudo o que ela sentiu no momento do impacto. O medo, o desespero de proteger a filha, a dor, o silêncio. E então viu flashes da vida que ela teria tido. Formaturas da filha, viagens em família, roupas estendidas no varal. Tudo roubado por ele. Mas ao abrir os olhos, viu que a mulher havia desaparecido. Agora só a menina permanecia ali. Ela estendeu a mão para ele. Léo a segurou, e nesse momento o trem gritou, como uma fera sendo rasgada por dentro. O vagão explodiu em luz. Léo acordou, na mesma estação onde tudo começou, mas o relógio marcava 23h12. O trem 11:03 ainda não havia chegado. Ele se levantou cambaleando. No bolso ainda tinha a folha com o bilhete, mas agora as palavras eram outras. Você se lembrou, agora faça por merecer. O trem nunca chegou, mas algo havia mudado. E na palma da mão de Léo, uma cicatriz em forma de trilho havia se formado. Quantas pessoas vivem acreditando que esquecer é o caminho mais fácil, que apagar um erro resolve a dor que causaram? E se, ao invés de fugir, enfrentassem seus próprios monstros? Léo agora tinha uma escolha real: viver com o peso da verdade ou voltar para o trem e se perder de vez. Léo estava de volta à estação. O mundo parecia real outra vez. O cheiro da chuva, o vento gelado, o barulho distante da cidade. Mas ele sabia. Algo havia mudado para sempre. Em sua mente, as memórias ainda ardiam, e no peito, o vazio da culpa se transformava em um peso constante. O trem 113. Era real? Era uma alucinação? Ou uma segunda chance? Léo decidiu caminhar até a delegacia da cidade. Atravessou as ruas, agora vazias, como se todo o lugar estivesse suspenso no tempo. Cada passo era uma sentença. Chegando lá, sentou-se diante de um policial e disse: "Preciso confessar algo." Contou tudo: o acidente, a fuga, os anos de silêncio e o trem. O policial apenas o encarou, em silêncio, e então disse: "Você não é o primeiro a falar do trem 113. Já ouvi isso antes." Léo arregalou os olhos. Outras pessoas também? Ninguém volta igual depois daquele trem, mas poucos têm coragem de descer.
Durante o processo judicial, o promotor contou a Léo que, em mais de uma década, várias pessoas que desapareceram misteriosamente na estação voltaram tempos depois, todas com a mesma cicatriz em forma de trilha na palma da mão. Algumas confessaram crimes antigos, outras sumiram para sempre. E todas falaram do mesmo trem, número 113, horário 23h13. No julgamento, Léo não tentou se defender, assumiu a culpa, aceitou a pena. Mas a prisão não foi o castigo real. O verdadeiro cárcere era sua consciência desperta. Enquanto cumpria os anos de sentença, algo o incomodava. Por que o trem o deixou voltar? Certa noite, na cela, ouviu um barulho distante. Um apito, fraco, mas inconfundível. O trem estava de volta. Mesmo ali, trancado, ele sabia. Algumas almas não terminam a viagem de primeira. Ao acordar, no chão da cela, viu uma folha dobrada sob sua cabeça. Era o mesmo bilhete, mas agora dizia: a dívida foi paga, por enquanto. E no canto da cela, desenhado em carvão na parede, o número 113. Talvez todos nós tenhamos um trem secreto que nos espera entre a meia-noite e o arrependimento. Um lugar onde as verdades que enterramos ganham voz, onde os fantasmas que criamos cobram explicações. O trem 113 não é apenas um pesadelo, é um espelho. Não de onde estamos, mas de quem realmente somos. E você? Se ele parasse hoje na sua estação, teria coragem de embarcar? Se essa história te fez arrepiar, refletir ou se questionar sobre até onde a mente e a culpa humana podem ir, então você faz parte da essência deste canal. Aqui no Enigma dos Séculos, damos voz ao que não pode ser explicado. Exploramos os lugares sombrios da mente, da história, do desconhecido. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e prepare-se para novos mergulhos em mistérios que desafiam o tempo, a lógica e a própria realidade. Porque às vezes, o verdadeiro horror não está do lado de fora, está dentro de nós.